Graças a Deus. Todo mundo bem, né? Todo mundo vivo. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente vai dar continuidade, né, à nossa série de ministrações sobre sentimentos ruins que nos aprisionam, muitas vezes nos faz chorar, desanimar e até mesmo pensar em morrer, né? Sentimentos ruins que afetam a nossa alma, nossa mente. A gente ouviu falar sobre o medo. A gente ouviu falar sobre o sentimento de culpa. A gente ouviu falar sobre o perdão, o perdoar. E hoje nós vamos falar um pouco sobre um dos sentimentos que é nomeado como a doença do século, chamada depressão. Que sentimento ruim esse? Tem levado pessoas à morte, tem levado pessoas à miséria, a ruínas. Tem destruído vidas, famílias, propósitos, sonhos. Nós vamos aqui, à luz da palavra de Deus, tentar nos livrar disso, para que isso não alcance a nossa vida nem a vida dos nossos familiares. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2. Fica entre Gênesis e Apocalipse. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Posso ler? Posso ler? A partir do versículo 1. Diz assim: E ele me disse: Filho do homem, põe-te sobre os teus pés, e eu falarei contigo. E o Espírito entrou em mim, quando ele falava comigo, e me pôs sobre meus pés, para que eu ouvisse aquele que falava comigo. Eu vou chorar, porque me passou um filme há alguns dias, meses, e quando eu soube que ia ministrar hoje, foi algo que mexeu comigo muito. E essa situação aqui desse homem chamado Ezequiel, historiadores dizem que Ezequiel, ele passou por uma depressão terrível nesse exato momento aqui. Em que momento da história? No ano 587 aproximadamente, antes de Cristo, um homem chamado Nebuzaradã, chefe do exército da Babilônia, invadiu Jerusalém. Invadiu Jerusalém e acabou com Jerusalém. E a história diz que esse homem chamado Nebuzaradã, ele matou a esposa de Ezequiel. A história conta que Ezequiel era recém-casado. E esse homem mau entrou em Jerusalém, saqueou a cidade, destruiu a cidade e matou muitos moradores, inclusive a esposa de Ezequiel. E a vida de Ezequiel aqui nesse exato momento estava acabada. Ezequiel não queria mais viver, Ezequiel não queria mais dar um passo além, Ezequiel não queria saber mais do seu propósito de vida.
Ezequiel estava literalmente acabado, arruinado, sem perspectiva alguma de vida. Mas o interessante é que, como a gente leu aqui no versículo 1, Deus, sabendo quem Ezequiel era e o que ele poderia fazer, o próprio Deus vai até ele e diz: filho do homem, se coloca de pé, porque agora eu vou falar contigo. Tem situações em nossa vida que a gente precisa que alguém faça algo por nós. Tem momentos tristes, difíceis da nossa vida que a gente tenta achar alguém que solucione aquele problema nosso. Só que nesse exato momento, Ezequiel precisava somente de um para lhe ajudar a sair da sua depressão. Para ele estava tudo acabado. Deus vem até ele e diz: olha, se coloca de pé. O termo se colocar de pé não significa que Ezequiel estava deitado ou sentado. Era Deus chegando para ele dizendo: olha, homem, levanta-te, porque eu sou com você. Eu posso restituir a tua vida. Eu posso fazer de você outra pessoa. A dor que você está sentindo, eu sei que é grande, mas eu sou o teu Senhor. Eu sou o teu Senhor. Então levanta a cabeça. Pode acreditar que a pessoa que mais sabe que a sua situação é difícil é Deus. Isso nós não temos dúvida alguma. Nós que estamos do lado de fora, nós aconselhamos, nós falamos, e parece ser fácil, mas só sabe quem passa. E Deus sabia o que aquele homem estava passando. Tanto é que ele foi até ele. Ele disse: olha, se coloca de pé, porque agora eu vou falar com você. Ou seja, agora eu vou resolver a sua vida. Agora eu vou tirar isso que está em você, esse sentimento ruim de não querer mais viver ou não querer constituir mais família. Chega, para com esses pensamentos ruins. Agora sou eu que falo com você. Não são mais os problemas que vão falar ou direcionar a sua vida ou dizer o que você pode fazer ou não fazer. Não, agora chega de problemas. Agora sou eu e você. Sejamos sinceros. Os problemas, às vezes, mandam muito em nós. A pastora fala muito aqui sobre a questão de você olhar muito para o que está acontecendo com a sua vida, à sua volta. Para a gente não fitar tanto os olhos naquilo que está acontecendo de ruim, mas fitar os olhos naquele que pode solucionar o problema. Mas o nosso defeito é sempre olhar o problema. E eu não estou dizendo aqui que você vai ignorar o problema. Não, jamais. Você não vai ignorar. Você não pode ignorar. Mas você também não pode dar vazão para que ele entre e acabe com a sua vida. Então, o que fazer no pior momento da nossa vida? Como vocês sabem, a maioria, acredito, acho que todos, recentemente minha sogra faleceu. E agora o que fazer no pior momento da vida da minha esposa? E agora o que ela poderia fazer no pior momento da sua vida, que é perder a sua mãe? Especialistas dizem que a melhor forma de você aliviar por um certo período a dor que você está sentindo internamente é chorar. Porque você não tem outra coisa a fazer, tem? Não tem.
fulano morreu, você vai fazer ele viver? Não. Aconteceu isso, você vai fazer o quê? Se não está mais ao seu alcance, passou, viveu agora, as consequências vieram, então faz o que? Chora. E eu posso dizer a você, à luz da Bíblia, que a melhor coisa é você chorar. Porque você chorando, quando eu falo chorar, é chorar mesmo, é você se rasgar por completo. É você colocar para fora tudo aquilo que está dentro de você. Vou dar um exemplo para você. A minha cunhada, ela no velório da sua mãe, até estava bem assim, como que eu posso dizer, não sentindo tanto. Velando lá a sua mãe, e ela tranquila, claro, chorando às vezes, aquela dor. Ela não demonstrou tanto. Mas quando foi na hora do sepultamento, ela entregou tudo que estava dentro dela. Ela não conseguiu se conter, ela não conseguiu segurar. Ela se rasgou por completo, se jogou no chão e chorou. Chorou o que ela não tinha chorado na noite anterior. Então ela colocou para fora tudo o que estava dentro dela. Essa doença miserável chamada depressão, quando ela atinge alguém, geralmente as pessoas têm reações diferentes, justamente por conta da pessoa, de como as pessoas reagem. Cada um reage de uma forma. Ela é silenciosa. Às vezes você sabe que está com ela, você não sabe que está com ela e está. Então pessoas reagem totalmente diferente. Mas um dos sintomas que ela causa em nós, nas pessoas, que nós sabemos, é o isolamento. Foi isso que Ezequiel fez. Ezequiel se isolou. Para ele acabou, já era, não dá mais. E chegou o Senhor até ele. Se coloca de pé, homem, porque agora eu vou falar contigo. E quando Ezequiel ouviu isso, que coisa linda, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor entrou nele. O Espírito do Senhor entrou nele e começou a guiá-lo em uma nova vida, e começou a mostrar para ele agora o que ele deve fazer. O luto passou, agora vive a vida que o Senhor tem para você. Eu não sei o que você passa, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei. Mas se em algum momento da sua vida, ou nesse exato momento, você está com pensamentos totalmente aéreos, sem saber o que fazer amanhã ou depois, digo uma coisa para você: levante a cabeça, porque o Senhor falará com você, e o Espírito entrará em você, e você saberá o que fazer daqui para frente. Esse homem estava arruinado. E quando eu disse que ia chorar, porque eu me lembrei de um amigo meu, recentemente. Depressão terrível, terrível, terrível. As pessoas dizem que para ser feliz, é o que o mundo ensina, é você ter de tudo. Ter uma casa boa, ter um carro bom, ter condições financeiras boas, sim ou não? Isso é o que o mundo nos ensina. E esse amigo meu, por incrível que pareça, ele tem tudo isso. Mora numa casa boa, tem um carro bom, tem uma condição financeira muito boa e trabalha por conta própria. Eu conversando com ele, ele disse que achava que a vida era isso. Ter, viver, farrar.
até chegar um certo momento que essa chamada depressão chegou na vida dele. Tudo que ele tinha e tem até hoje, para ele não passou a fazer sentido algum mais. Ele desistiu de viver, estava desistindo de viver. Ele estava desistindo até do seu próprio negócio. Ele estava desistindo dos bens que ele conquistou, porque ele disse que agora não fazia sentido algum. Para que eu ter isso mais? Isso não me faz mais bem. Isso não está me fazendo bem. Minha vida não tem sentido. O que é que eu faço agora? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Psicólogo, psiquiatra, e tome remédio. Só piorou a situação dele. Para você ter ideia, ele disse que quando ia dormir à noite, ele não conseguia dormir, que ele tinha medo de dormir e não acordar mais. Ele passava a noite toda acordado, andando pela casa. Ele disse que era uma coisa tão intensa, que sufocava ele. E ele disse que quando via o dia raiar, ele ia dormir. Ele só tinha medo da noite, da escuridão. Mas ele poderia dormir de luz acesa, mas não é isso. A mente dele bloqueou as suas ações. A mente dele bloqueou totalmente, literalmente, a sua vida. E foi luta com esse rapaz, sua mãe, seu pai. Meses e meses. Eu ia visitar ele, falava com ele, chamava ele para a igreja, mas nada. E chegou um dia, fui visitar ele novamente, num negócio que ele tem, um salão, barbearia. E perguntei como é que tu estás. E quando ele disse, na verdade eu não perguntei, quando eu cheguei, ele me olhou para mim, ainda com o rosto abatido. Ele olhou para mim e disse, olha Pelé, que ele me chama de Pelé, me conhece como Pelé, sabe meu nome, mas a gente é amigo de infância. Ele disse, olha Pelé, eu venci a depressão. Meus olhos encheu de lágrimas, eu não quis mostrar para ele. Aí ele disse, olha, sabe o que me fez sair da depressão? Foi quando eu vi minha mãe chegar em mim, eu ali agoniado dentro do quarto, andando para lá e para cá, de cabeça baixa, pensando em me matar. Detalhe, ele tentou se matar várias vezes. Só que quando chegava na hora, ele não conseguia. E ele disse que quando viu a mãe dele chegar até ele no quarto onde ele estava, colocar a mão sobre o ombro dele, sem aguentar mais, sem saber o que fazer, ela disse as seguintes palavras para ele: meu filho, eu não sei mais o que fazer com você. Eu não estou aguentando mais. E ele disse que quando ouviu isso da mãe dele, ela com a mão em seu ombro, ele disse que olhou para ela, ele levantou a cabeça e começou a pensar: o que é que eu estou fazendo com a minha vida? E o que eu estou fazendo com a vida da minha mãe? Sabe de uma coisa? Eu não tenho mais depressão. Não foi terapia, não foi remédio, não foi um culto que ele foi. Foi simplesmente ele decidir sair da depressão. Claro, é caso raro isso acontecer.
Mas ele entendeu, e eu acredito, irmãos, que naquele exato momento era o Espírito Santo, assim como na vida de Ezequiel, entrando na vida dele, levantando a cabeça dele e dizendo: olha, você é mais que vencedor. Você pode sair dessa, e ele saiu dessa. Ele passava noites e noites acordado, chorando, sem saber o que fazer, até o ponto de alguém chegar até ele e despertar ele e dizer: agora eu sei o que fazer. É começar a viver. É começar a viver. Meu irmão, quando ele me contou isso, como eu fiquei feliz. Quando a gente lê aquele texto de João capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. E Jesus diz: mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Geralmente as pessoas acham que ter abundância é ter as coisas abastadas demais. Como eu falei, o mundo nos ensina essa abundância. Não que a gente não vá ter, mas para ter precisamos correr atrás. Mas essa vida abundante que Cristo oferece para nós, para que a gente não caia em sentimentos assim, é uma vida plena, mas é uma vida totalmente contrária dessa que a gente imagina que é ter muita coisa. Mas a vida que ele nos oferece no texto de João, capítulo 10, a vida abundante, é a vida física, a vida emocional, a vida intelectual e a vida espiritual. São esses 4 níveis que eu e você, seres humanos, precisamos ter estabilizadas. A física, porque você precisa correr atrás, buscar aquilo que você quer alcançar. Porque se você não tiver o seu físico em dias, a sua saúde plena, como você vai correr atrás dos seus objetivos? Como você vai alcançar os seus sonhos? Como você vai alcançar aquilo que você tanto planejou se a sua saúde física não estiver bem? Como o seu emocional vai estar para você adquirir algo que possivelmente vai mexer com o seu emocional? Ou você recebeu alguma notícia que vai abalar o seu emocional e você não saber mais o que fazer se seu emocional não estiver bem, o que você vai fazer? Pense na agonia que foi para dar notícia à minha esposa sobre o falecimento da mãe dela. O emocional dela estava ok. Ela estava bem demais. Mas só foi uma má notícia chegar que o emocional dela desmoronou. A vida intelectual é aquela que nós precisamos entender o que o Senhor tem para nós. Aquilo que o Senhor nos oferece através da sua palavra, da sua escritura sagrada. Se você não tiver entendimento, você não vai conseguir fazer nada, você não vai conseguir saber o que fazer. E a vida espiritual nem se fala. Essa é que tem que estar em dias. Ah, mas eu estou com uma. Não vale nada se você não estiver com as 4. Mas eu tenho 2, mas não vale nada se você não estiver com as outras 2. Eu tenho 3, não vale de nada se você não estiver com as 4. E eu sei que é difícil, irmãos, você se manter emocionalmente forte em situações complicadas. Eu sei que é difícil muitas vezes manter o espiritual
em dias quando as tentações vêm. Eu sei que é difícil compreender e entender às vezes o que Deus nos pede para fazer, porque tem coisas que Deus nos pede que a gente de fato não entende, e as coisas que Deus às vezes nos pede, a gente olha assim e acha que nem Deus acredita naquilo que Ele pediu, de tão louco que é, mas Ele sabe o que é melhor para nós. Então, o que fazer no pior dia da sua vida? Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Capítulo 30, versículo 6. Aqui aconteceu uma história muito triste com o rei Davi. Davi estava em uma cidade chamada Ziclag. Ainda não tinha sentado no trono de rei, estava sendo perseguido por Saul, sendo ameaçado de morte por Saul. Chegou um determinado momento que Davi e seus soldados saíram para uma determinada guerra, e os filisteus, inimigo do povo de Deus, invadiu a cidade onde estavam os familiares de Davi, os familiares do exército, todos. A Bíblia diz que os filisteus mataram algumas pessoas, tocaram fogo na cidade e levaram preso as mulheres de Davi. E quando Davi volta, Davi vê a cidade em ruínas, o fogo pegando. Pensa na angústia, na agonia desse homem, de chegar em sua terra e tudo está acabado. E detalhe, as suas esposas não estão mais lá. A Bíblia diz que ele chorou, no versículo 4. Era o pior momento da vida de Davi naquele exato momento. A Bíblia diz que ele chorou, versículo 4. Então Davi e o povo que com ele estava ergueu sua voz e chorou, até que não tiveram mais forças para chorar. Isso é o que você pode fazer, isso é o que eu posso fazer. Aconteceram muitas coisas em minha vida e a única forma que eu encontrei de aliviar o que eu estava sentindo foi chorando. Chegou um determinado dia que eu entrei no quarto, me joguei no chão, fechei a porta e só fiz chorar. Eu não sabia mais o que fazer, não sabia para onde ir, não sabia mais o que dizer, não sabia a quem buscar. Até de Deus eu esqueci. Eu posso dizer a vocês que eu tive indícios de entrar em depressão. Uma notícia me abalou profundamente. E isso ficava na minha mente dia após dia, dia após dia. Eu não conseguia pensar em outra coisa. E pensamentos vinham, e pensamentos diziam: você vai ficar pior.
você não vai conseguir sair dessa situação. Tudo de contrário vinha até a minha mente. Até o ponto de buscar ajuda. E a melhor ajuda que eu tive foi alguém dizer que eu precisava me levantar e olhar para o alto, porque é de lá que vem o meu socorro. Ninguém poderia me consolar, ninguém poderia me dizer nada que aliviasse o que eu estava sentindo, apenas me mostrando um caminho, o qual eu tinha deixado de olhar para ele e caminhar por ele. É assim muitas vezes em nossa vida. Pensamentos bloqueiam a nossa vida. E Davi aqui chorou junto com o povo, até não ter mais forças. Ou seja, ele colocou tudo para fora. No versículo 6, é o que mais interessa para nós. Como você se livrar de pensamentos ruins, de sentimentos ruins assim? A única forma que nós temos de nos livrar de tais sentimentos é fazendo isso que Davi fez. Versículo 6. E Davi ficou muito angustiado, pois o povo falou em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava aflita, cada homem por causa dos seus filhos e suas filhas. Davi, porém, animou-se no Senhor, seu Deus. Ele não tinha mais o que fazer. O povo queria apedrejá-lo, porque ele era o líder do povo. As filhas e filhos e mulheres foram levadas cativas, presas, por conta dele, que era o que eles diziam. Davi era o responsável por proteger o seu povo e principalmente a sua família. Só que o povo aqui não queria saber se a família dele foi também, estava preocupado com a sua família. Ou seja, eles não estavam nem aí para o que Davi também estava sentindo. E que muitas vezes é assim com a gente também. Porque a gente acha que só nós sofremos e os outros não. O que importa é eu sair dessa, você depois a gente vê. Mas Davi não olhou para isso. Davi se animou-se no Senhor, se fortaleceu em Deus e foi buscar a direção. Quando acontecer isso com você, se fortaleça em Deus. Não se fortaleça em nada que vai prejudicar o seu momento, a sua trajetória. Não se fortaleça em sentimentos ruins que dizem para você que chegou o fim. Não se fortaleça em sentimentos assim, porque vai acabar levando você a ficar pior e vai fazer de você uma pessoa totalmente incrédula. Não deixe que nada aconteça quando esses sentimentos vier. Eu e você só temos uma coisa a fazer: se apegar em Deus, se apegar em Deus, se apegar em Deus, se apegar em Deus. Eu desconheço outra coisa. Porque quando a gente é agraciado por Deus com alguma coisa, o que nós dizemos? Glória a Deus, graças a Deus, Deus é bom. Sim ou não? Mas quando acontece o inverso, quando nós não conseguimos, a gente diz o quê? Deus está no controle. É ou não é? Só que Deus ele não está no controle da nossa vida. Deus ele está na direção da nossa vida.
Por que eu digo isso? Porque se a gente diz que Deus está no controle, e quando as coisas saem do controle, a gente vai procurar o culpado. E a gente vai acabar culpando Deus. E dizendo que Deus está no controle, é dizendo que Deus está negligenciando o livre-arbítrio. Porque se Deus controlar a sua vida ou a minha vida, você não tem livre-arbítrio, você não tem direito de escolha. E Deus, Ele é justo. Deus, Ele está na direção da nossa vida e não no controle da nossa vida, porque quem decide somos nós. As escolhas é Deus que faz por nós? Somos nós que fazemos as escolhas. Deus, Ele nos apresenta o caminho. Deus, Ele nos apresenta o que é errado. Deus, Ele nos apresenta aquilo que é bom. Então, se Ele está no controle, Ele vai colocar você no lugar certo. Sim ou não? Mas Ele dá o direito de escolher a você se fica ou não. Livre-arbítrio. Deus, Ele não vai pegar a gente e colocar, você tem que andar aqui. Não, a Bíblia diz que Ele aponta o caminho para o pecador. Agora, nós devemos escolher qual caminho seguir. Se é o que Deus nos aponta ou as circunstâncias nos diz. Então precisamos ver os nossos conceitos. Muitas vezes a gente cai em situações complicadas, em sentimentos ruins, justamente por conta disso. Porque a gente escolheu fazer outra coisa, essa coisa dá errado e diz que Deus está no controle, ou seja, a gente passa a culpar a Deus sem perceber. Deus está na direção da nossa vida. Controle não. O controle que Deus está de fato é um controle do universo. Isso Ele controla. Isso Ele controla. Mas decisões nossas, Ele não vai controlar ninguém. Então precisamos ver se somos nós que estamos fazendo errado ou se é Deus que nos está mostrando o caminho certo para nós. E nós sabemos que Deus está sempre mostrando o caminho certo para nós. Quando eu me batizei, Deus me resgatou. Deus me apresentou o caminho. Eu escolheria. Estava a minha escolha. Seguir ou não seguir. Se Deus estivesse controlando a minha vida, eu não teria me desviado, sim ou não? Se Deus estiver controlando a sua vida, você não faz nada de errado, sim ou não? Eu não sei se está fazendo sentido para você. Talvez você esteja dizendo que heresia Sidney está dizendo. Mas se você analisar bem, se a gente dizer que Deus está no controle de decisões que nós mesmos tomamos e não Ele toma por nós, e quando isso der errado, a gente vai procurar o culpado. E a primeira pessoa que eu e você culpamos é Ele. Ah, Deus, o Senhor não está no controle? E por que isso está acontecendo? Ah, Deus, o Senhor não está no controle? E por que aconteceu isso comigo? Por que falaram isso comigo? E por que a minha vida não muda? O Senhor não está no controle? Não. Você está no controle, porque as decisões são suas. As atitudes são suas. Precisamos ver o que de fato estamos fazendo com a nossa vida. Deus é bom. E eu acredito que assim como Ezequiel, Ele fez com Ezequiel, no momento em que você estiver cabisbaixo, sofrendo, Deus Ele vai falar com você. Ele vai ver a necessidade que está dentro de você e vai dizer, olha, se coloca de pé, porque agora eu vou direcionar a sua vida, para você tomar um rumo na sua vida.
para você passar a tomar as decisões certas, fazer aquilo que é correto, a trilhar um caminho certo, para que de fato a sua vida esteja alinhada com aquilo que eu quero para a sua vida. Deus, Ele não quer perder nenhum de nós, irmãos. Deus, Ele não vai lançar ninguém fora. Porque tantas pessoas morrem e possivelmente muitas vão para o inferno. Escolhas, decisões tomadas por conta própria. Uma pastora às vezes pergunta: se Deus viesse agora, para onde você iria? Para onde nós iríamos? É decisões. A decisão que eu tomo hoje afeta o amanhã. As atitudes que eu tomo a partir de agora, quando eu passo a conhecer a Cristo, afetará o meu futuro amanhã. E pode afetar o futuro de muita gente também. Porque aquilo que eu estou fazendo, as pessoas estão vendo. E se eu estiver fazendo algo de bom, as pessoas podem ser influenciadas por aquilo de bom que eu estou fazendo e serem guiadas a ir até esse Deus que mostrou o caminho para essas pessoas. E Deus agora vai mostrar para essas pessoas a direção correta a tomar. Deus vai apresentar para elas a vida e a morte. E elas escolhem se querem vida ou se querem morte. Se querem bênção ou se querem maldição. Se querem parar de sofrer ou se querem continuar sofrendo. A decisão sempre será nossa. Deus nunca tomará decisões por nós. Se fosse assim, Ele teria feito com Cristo. A solução era Cristo morrer. Cristo pediu para Deus tirar dele aquele sofrimento, aquela angústia. Jesus estava com medo. E Deus disse não para ele. Seja feita a tua vontade, Senhor. Jesus estava num certo ponto que a Bíblia diz, não sei se você já leu com atenção, a Bíblia diz, em Mateus 26, se não me engano, no Getsemane, que quando Jesus estava naquela angústia, suando sangue, a Bíblia diz que um anjo do Senhor foi consolar ele, ou seja, animá-lo. Quem já leu isso? Foi necessário Deus enviar um anjo para consolar o homem. Jesus estava ali na sua natureza humana, sofrendo, angustiado, ia morrer. Mas foi a escolha que ele fez de morrer por nós. É o que nós precisamos fazer, irmãos. Para que sentimentos não nos afetem, precisamos morrer a cada dia um pouquinho de nós. Esvaziar-se de nós mesmos, para que a gente possa ser cheio plenamente da presença do Senhor, do Espírito Santo de Deus, para que Ele invada a nossa vida, inunde a nossa vida, até transbordar. Eu e você podemos ser afetados por sentimentos assim. Eu e você podemos, estamos sujeitos a isso. Mas o que fazer quando isso vier? Se fortaleça em Deus. Se fortaleça nele. Ele é o único que vai fazer
essa situação reverter. Ele vai dar a direção a você. E eu sei que eu e você faremos as escolhas certas. Porque muito do que acontece com a gente são escolhas nossas e erradas. Muitas coisas que não acontecem em nossa vida foi fruto de escolhas erradas. Mas para que isso não aconteça na sua vida a partir de hoje, se fortaleça em Deus, em nome de Jesus. Faça igual esse amigo meu que eu contei para você. Olhe para a sua situação. Olhe para a situação de quem está perto de você. E diga para si mesmo: eu não vou mais sofrer do jeito que eu estou sofrendo. Eu vou me levantar. Eu vou me fortalecer em Deus. E minha vida vai mudar. E isso acontece, irmãos. Isso acontece quando você toma a decisão certa. E a decisão certa é sempre estar em Deus. É sempre correr para Ele. Essa é a solução. Viva o seu momento. Fique triste. Chore. Mas não se entregue tanto ao ponto de esquecer do caminho certo, que é o caminho que Deus oferece para você. Chore, sofra o tanto que você puder. E quando você se esvaziar disso tudo, aí você diz: agora eu vou buscar a direção com meu Pai. Porque agora Ele vai me direcionar e eu vou agora viver o melhor da minha vida. Ezequiel provou disso no pior momento da sua vida. A gente olha para esses homens que estão na Bíblia, de histórias maravilhosas, e a gente olha para eles e diz: poxa, mas esses caras era demais. Era nada, era ser humano igual eu e você, pecadores igual a eu e você, falíveis igual a mim e você, erravam igual a você e a mim também. Só que o diferencial deles, que nos nossos dias hoje, eles tomavam a direção certa, a decisão certa. Hoje nós preferimos tomar a decisão errada, muitas vezes. Claro que teve muitos que tomaram decisões erradas, mas muitos tomaram a decisão certa. E quando tomaram a decisão certa, Deus fazia tudo acontecer em favor deles, porque tomaram a decisão certa. Você crê que Deus pode mover céus e terras por você? Você crê que Deus pode mover tudo só por você? Então não desacredite da sua vida, nem muito menos das pessoas. Não desacredite da sua vida. Se você crê nisso, Deus ele vai mover o impossível, porque o possível está ao nosso alcance, que é tomar a decisão certa. E o impossível, Ele com certeza fará em sua vida. Ele não é o Deus do impossível, sim ou não? Ele é o Todo-Poderoso. E nós somos aqueles que fazem o possível acontecer. E o possível que nós podemos fazer acontecer é se fortalecer nele, chamar a presença dele até nós e agora deixar ele direcionar a nossa vida e dizer: Deus, muda a minha vida hoje, Senhor. Tira esses pensamentos ruins da minha cabeça, Senhor. Deus, muda o meu caminhar. Deus, me mostra para onde eu devo ir. Deus me mostra, e Ele vai mostrar, irmãos. Agora, quando Ele mostrar, siga esse caminho em nome de Jesus. Prove desse amor de Deus, porque tudo que Deus oferece para nós é o amor dele. Tudo que nós temos é por conta do amor dele. Tudo que somos é por conta do amor dele. É tudo
tudo pelo amor dele. Ele decidiu nos amar. E o mínimo que nós devemos fazer é amá-lo acima de todas as coisas. É o mínimo que nós podemos fazer. É amá-lo acima de todas as coisas. Faça igual a Davi. Se fortaleça nele. Faça igual a Ezequiel. Não fique depressivo. Mas faça. No momento em que Deus falar com você, se levante. Acredite. Porque a sua história vai mudar em nome de Jesus. Amém? Deu para entender, irmãos? Deus é bom? Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome dele em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. Queria orar por você rapidinho, em nome de Jesus. Feche seus olhos, pode ficar sentado mesmo. Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Obrigado por direcionar, Deus, a nossa vida, Senhor, em teus caminhos, Senhor. Que a nossa vida, Senhor, possa ser cheia da sua bondade, do seu amor, da sua presença, Senhor. Que a nossa casa esteja repleta, Senhor, do teu amor e da tua bondade, Senhor. Deus, não deixe que esses sentimentos, Senhor, afetem a nossa vida. Não deixe que esses sentimentos prejudiquem a nossa vida com o Senhor, Pai. Porque o Senhor tem sim para nós, Senhor, vida plena, Senhor. Uma vida regada pela tua presença. Uma vida totalmente transformada pela tua presença, Senhor. Sabemos que tantas pessoas sofrem, Senhor, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, Pai, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui porque sabemos e conhecemos um caminho a seguir, Pai. Nós estamos aqui porque nós sabemos que o Senhor continua a olhar por nós, que o Senhor continua a estender o seu braço e nos salvar, nos resgatar, meu Pai, de tudo aquilo que é ruim, Senhor. Quantas e quantas vezes o Senhor nos livrou, Senhor, de tantas coisas ruins. Nos livrou no momento em que nós decidimos buscar ao Senhor, Pai. O Senhor viu, clamou, o Senhor viu o sofrimento, e quando o Senhor ouviu, o Senhor veio até nós e nos livrou, e nos sarou, e nos limpou, Senhor. Pai, em nome de Jesus, liberta a nossa vida, Pai, desses sentimentos ruins. Liberta, Senhor, a nossa mente desses sentimentos, meu Deus, que prejudicam, Senhor, a nossa saúde, a nossa vida, o nosso relacionamento com os próximos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, não queremos ser mais um, Pai, dependente, meu Pai, de coisas externas. Não, Senhor, queremos ser, Pai, dependentes totalmente daquilo que é eterno, aquilo que está dentro de nós, que é o Teu Espírito. Deus, em nome de Jesus, transforma, Senhor, a nossa vida a cada dia, Pai, para o louvor da Tua glória, Senhor. E nos ensina, meu Deus, a estar sempre, meu Pai, na direção certa, que é a cruz de Cristo, que é, meu Deus, negar tudo aquilo que nós desejamos ter ou querer, Pai, e seguir somente, Deus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos deu, Senhor, direto acesso, meu Deus, a Ti, Pai, aquele que nos ligou novamente ao Senhor, quando nós estávamos longe do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai, nos ajuda, Senhor, a permanecer de pé, para que nós possamos, Senhor, também levantar aqueles que caídos estão, Pai, no nome de Jesus. E que a nossa vida e a vida dos nossos irmãos seja uma vida, meu Pai, em nome de Jesus, cheia da Tua presença, em nome de Jesus, Pai. Assim eu te oro e te agradeço, crendo que o Senhor há de transformar a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.